Páscoa é esse momento de nós termos a nossa fé, a nossa esperança renovada de que a palavra de Deus se cumpre, de que os nossos pecados em Cristo são perdoados. Exato. E Deus então nos concede uma esperança de uma vida plena, de uma vida eterna. E que o projeto do próprio reino de Deus, que há de ser consumado no retorno desse Cristo ressurreto, ele tá a todo vapor. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o André, seja bem-vindo a mais um episódio do Teologia Sem Açúcar. E agora um episódio muito especial, o episódio da Páscoa. E para isso a gente recebe aqui com muita alegria novamente, né, o reverendo Vitor Giacomini. Então, Vitor, obrigado, né, por ter participado e topado aí o convite para conversar com a gente. Muito obrigado, André. É sempre uma alegria estar com você aqui, todo o pessoal do Teologia Sem Açúcar, e principalmente para falar de uns temas tão importantes, tão essenciais da nossa fé, aquilo que aquece realmente o nosso coração, e com certeza uma conversa muito boa, vai ser um papo muito bom. Isso, valeu, Vitor. E bom, pessoal, não sei se vocês também se assustaram, né? Ao chegar no supermercado e ver lá o supermercado cheio de ovos de Páscoa, você fala assim, pô, mas já tá chegando a Páscoa, né? E a Páscoa, ela é uma data para nós cristãos muito importante. Só que a gente percebe também que o sentido, o valor de fato da verdadeira Páscoa foi se perdendo ao longo do caminho. E a Páscoa é muito mais do que uma data simplesmente comercial. Ela não é uma data criada por nós humanos, ela foi estabelecida por Deus com um propósito ao longo da história. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a verdadeira Páscoa. E Vitor, para começar, eu queria já te perguntar, né? Quando a gente fala de Páscoa, seja no ambiente cristão, né, da igreja ou pensando no mundo, sobre o que a gente está realmente falando? Bom, André, quando nós falamos em Páscoa, enquanto o mundo celebre um feriado, uma tradição judaico-cristã, ou algum tipo de calendário comercial, né? Nós, cristãos, nós olhamos para a Páscoa como uma grande celebração, como um memorial do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, da morte substitutiva dele na cruz, ou seja, no nosso lugar, mas nós também celebramos a sua vitória sobre a morte, sobre todos os seus adversários, sobre o diabo, sobre o próprio pecado, sobre o próprio mal na manhã do domingo da ressurreição. Essa é a maior vitória, essa é a maior celebração, a razão de nós podermos crer e de nós termos uma fé sustentada por um Deus vivo, por um Cristo vivo. Isso é o mais importante, é isso que tem que mover o nosso coração nesse tempo, né, de celebração da Páscoa. E, Vitor, quando a gente lê as escrituras, né, principalmente o pessoal agora que começou essa leitura anual, vamos dizer assim, já passou por isso e viu que o tema da Páscoa ele é recorrente ao longo da história, né? A gente vê que o próprio Jesus, ele celebra a Páscoa, né, antes da sua morte, da sua ressurreição. Então, a Páscoa já era algo comemorado ali pelos judeus. E olhando para a narrativa bíblica, quando a gente pode enxergar que foi estabelecida a primeira Páscoa, né? Qual é a história por trás disso tudo? Bom, André, nós temos a narrativa do livro de Gênesis como um todo, apresentando desde a criação, desde os primeiros patriarcas, a história de Abraão, Isaac, Jacó, até José. E o livro de Gênesis ele fecha com a família de Jacó, né? Seus filhos todos indo para o Egito para fugir da calamidade. Assim se encerra o livro de Gênesis. E então se abre o livro de Êxodo com eles ainda no Egito, mas mostrando que com o tempo houve uma transição no regime, no governo egípcio, e o faraó em questão agora, ele já não mais se lembra de José, ele já não mais se lembra daquela amizade que ele tinha com os descendentes de José, e o povo de Deus, ou o povo hebreu, agora vive como escravo no Egito, então eles são oprimidos dentro do Egito, e aí então nós chegamos ao momento no qual a primeira Páscoa ela é instituída. Nós lembramos da história, quando diante de toda essa opressão, desses anos de escravidão, Deus levanta um homem, levanta Moisés, para, em nome de Deus, em nome do próprio Deus, liderar o movimento de libertação, naquela batalha contra as forças do Egito. Nós temos as conhecidas 10 pragas, e a Páscoa ela é instituída no momento da 10ª praga.
a 10ª praga, ela tem uma peculiaridade. Todas as pragas, os estudiosos têm identificado que elas tinham uma relação com deuses do Egito. Então, é como se cada praga, de alguma forma, ela representasse um golpe, uma ferida em alguns dos deuses do Egito. E a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, ela é mais uma delas. Mas ela é a derradeira. E naquele dia, Deus instituiu a primeira Páscoa. Ele instituiu e comunicou que seria um estatuto perpétuo, que ela deveria ser lembrada eternamente. E então nós temos o texto simbólico de Êxodo capítulo 12, onde Deus instrui que eles deveriam matar um cordeiro, um novilho, e que o sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas, e que a sua carne deveria ser comida, e que eles deveriam estar prontos para partir do Egito, porque aquela era a Páscoa do Senhor, porque naquele dia, e é muito interessante isso, o próprio Deus, ele diz, eu vou visitar o Egito, e ele vai ferir os primogênitos, e o sangue do cordeiro nos umbrais das portas seria o sinal que livraria o povo de Deus de passar por esse castigo, por esse juízo. Porque é muito interessante também a conexão que há. Nós vemos no início do livro de Êxodo como o faraó ele atenta contra os infantes do Egito. Tem até a história de Moisés, que é livrado. Eu acho um paralelo muito legal, muito interessante, porque naquele momento Deus também ele estava exercendo vingança contra o Egito. Aquilo que o Egito havia feito contra o seu povo, ferindo, matando os infantes, Deus está ferindo os primogênitos do Egito. Então, é mais do que um movimento para tentar convencer Faraó a libertar o seu povo. Não, Deus está, de fato, também exercendo justiça, juízo, inclusive vingança na perspectiva de Deus contra o Egito. Então, a Páscoa é esse movimento de libertação de Deus. E a partir dali, então, o povo de Deus sai do Egito, representa essa libertação. Páscoa traz um sentido de passagem. Alguns estudiosos identificam que é a passagem de Deus sobre o Egito, mas também traz a ideia da passagem do povo de Deus para a liberdade, atravessando o mar e todo aquele cenário que a gente entende. E Deus estabelece que isso deveria ser um estatuto, um memorial, para que o povo jamais esquecesse aquilo que ele havia feito no Egito. E, Vitor, no relato ali de Êxodo, a gente vê alguns detalhes, né? Como você falou, a questão dos umbrais da porta, você passaria o sangue ali. E também tem a figura do cordeiro, né? Ali já traz a figura do cordeiro que precisava ser sem defeito, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que Deus já estava agindo ali no povo de uma maneira meio didática, né? Querendo já construir um cenário, contando uma história de um cordeiro que seria bem maior, né, que esse. Exatamente, André. Existe uma realidade, o cordeiro, ele aparece na história, inclusive antes. Exato. Existe um cordeiro muito famoso, que é o cordeiro que foi propiciado no lugar do próprio Isaac, sim. quando Abraão é desafiado, é convocado por Deus, é provada a sua fé com ele sacrificando o seu filho, Isaac, e naquele momento, então, Abraão declara, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Naquele momento, Deus já estava mostrando que o cordeiro, o sacrifício não seria Isaac, mas Deus estaria provendo o cordeiro. Interessantemente, ele estava sacrificando o próprio filho dele. E naquele momento ali também o cordeiro é reiteradamente tomado como uma tipologia, como um exemplo, como uma figura extremamente importante. Um animal que, de certa forma, é caracterizado por uma inocência, por uma pureza, e que precisa ser morto, precisa ser sacrificado. Eu acho que dificilmente hoje alguém que nos assiste teria a coragem, talvez, de ver um animalzinho daquele e sacrificá-lo. Mas era necessário, porque mais adiante na história, avançando na história, Jesus vem a nós, e eis que João Batista o vê e declara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então todo aquele sistema sacrificial, composto por cordeiros também no Antigo Testamento, eram sombras,
eram sinais que apontavam para esse cordeiro apontado por João Exato. Batista, o verdadeiro Cordeiro de Deus. E o símbolo do cordeiro no Antigo Testamento, ele é um símbolo de expiação. Na religião judaica e nos contínuos sacrifícios que eram feitos no templo, existia isso que nós chamamos de expiação. Hoje nós temos a figura do bode expiatório, Exato. que nada mais do que alguém levar a culpa no lugar do outro. Essa linguagem ela é profundamente bíblica, quando naqueles tempos o ritual estabelecido por Deus, didaticamente, para ensinar aquele povo como seus pecados seriam expiados, ele envolvia uma transferência, uma espécie de transferência de culpa, que o sacerdote colocava uma mão sobre o pecador, colocava outra mão sobre o animal, e orava, e naquele momento era como se a culpa do pecador passasse, fosse transferida para o animal, e uma vez que o salário do pecado é a morte, como Paulo vai declarar, aquele animal ele precisa sofrer o peso da culpa e a condenação no lugar do pecador. Tudo isso Deus mostrando, Deus ensinando, e é muito importante, é de uma riqueza muito preciosa nós entendemos isso hoje, porque à luz do que aconteceu no passado, nós também entendemos melhor aquilo que aconteceu na cruz, aquilo que Jesus fez por nós. E então, Jesus se apresenta no Novo Testamento, o autor dos Hebreus vai trabalhar muito essa questão dessas figuras, mostrando que justamente todos os sacrifícios dos cordeiros, o sangue derramado eram prenúncios do verdadeiro sacrifício que seria feito, e que foi feito de fato na cruz, na Páscoa, anos depois do Egito. É interessante também, Vitor, porque outros profetas vão trazendo ao longo do Antigo Testamento essa figura, né, do cordeiro. Não tem como não lembrar de Isaías, né? Aquele cordeiro que sofreria, seria moído pelas nossas iniquidades, transgressões. E ali já Deus, mais uma vez, didaticamente, já ia apontando para uma questão maior, né? E quando a gente fala de Páscoa, não tem como não fazer esse paralelo, né, do Antigo Testamento com o Novo Testamento, do Cristo que viria para esse cordeiro perfeito. Mas como que a gente consegue entender que Jesus cumpriu perfeitamente aquilo que começou na primeira Páscoa, né? Como que a gente consegue traçar esse paralelo de uma maneira mais direta, assim? Entender também a própria relação de Jesus com a Páscoa. Como eu falei, Jesus ele celebra a Páscoa, mas depois da Páscoa para a gente passa a ter um outro significado, né? Como que a gente consegue entender todo esse cenário? Sim, Jesus ele é o objetivo, ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. E quando nós olhamos para Cristo já no Novo Testamento, sobretudo nesse momento, poucos instantes antes de ser traído, de ir para o Monte das Oliveiras e de tudo aquilo que aconteceu, ele reúne os seus discípulos para celebrar a Páscoa. E naquele momento, inclusive, ele institui a ceia do Senhor, que a partir daquele momento seria também perpetuado como um memorial, mas também como um meio de graça para o seu povo, porque aquela era uma festividade amplamente celebrada entre o povo de Deus, enquanto hora ou outra eles se desviavam, fossem um pouco mais infiéis, a palavra de Deus se cumpriu, e esse rito ele foi preservado, inclusive preservado até os dias de hoje pelos judeus, que não viram a Cristo justamente como a nova e verdadeira Páscoa. Existe um cumprimento também muito interessante, porque é dito que na cruz, no evento do sacrifício de Cristo, houve trevas ao meio-dia. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, eu vejo que isso é uma linguagem profundamente pactual, porque em que momentos em que há trevas, ou que se faz trevas durante o dia? Em momentos de pacto, em momentos de aliança, por exemplo. No momento em que Deus vai fazer uma aliança com Abraão, no momento em que Deus faz aliança com Moisés. É como se os céus se fechassem e Deus descesse para vindicar uma aliança. E quando Jesus está na cruz, se entregando, e há trevas, e se faz trevas ao meio-dia, ali é o que? É a aliança que Deus havia estabelecido lá no Antigo Testamento, principalmente quando nós olhamos para a aliança abraâmica. O relato de Abraão também é muito interessante. A aliança era constituída a partir de um sacrifício também, onde um animal era tomado, ele era
cortado em várias partes, né, sacrificado. Com essas partes eram formados uma espécie de caminho e uma espécie de contrato, de pacto, de compromisso era selado à medida que as partes atravessavam, com uma simbologia muito, muito forte. Sim. Era considerado uma aliança, um pacto de vida ou morte, como se aquele que estivesse passando por aquele caminho, ou seja, fazendo uma aliança ou cortando uma aliança, declarasse que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais. Se eu não cumprir a minha parte neste compromisso, nessa aliança. No relato de Abraão nós vimos que Deus não permitiu que Abraão passasse, mas o próprio Deus passou. Ou seja, naquele momento Deus, ele por si, ele se compromete a ser fiel à sua aliança, ainda que Abraão e a sua descendência, sua posteridade representada nele, não seja. Então, quando a gente olha para a cruz também, nós estamos assistindo isso. Exato. Deus indicando aquele compromisso que ele assumiu lá no passado. Se Abraão e o povo, a descendência de Abraão, não conseguiu, não foi capaz de ser fiel à aliança, pois bem, eu vou pagar o preço da infidelidade deles. Eu vou pagar o preço dos pecados dele. E ele faz na pessoa do filho. Então é mais um movimento para além da... E, obviamente, quando isso acontece, há trevas ali, ou seja, Deus está descendo para cumprir uma aliança, para de alguma forma vindicar, cobrar aquilo que ele havia estabelecido lá no passado. Eu acho que é interessante e importante a gente pensar o quão sério é, né? Esse sacrifício de Cristo no nosso lugar. O quão sério foi até a questão mesmo da encarnação, né? Dele deixar os seus direitos, se humilhar, se fazer como um servo, né? E talvez pensando na cruz, de maneira rápida até a gente podia falar de como que Cristo se sentiu naquele momento, né? Experimentar o abandono do Pai, experimentar todo aquele sofrimento, toda aquela dor que já foi anunciado que viria a acontecer pelos profetas, e como que isso, o sofrimento de Cristo hoje nos traz também paz, nos traz o perdão. Como a gente consegue olhar para o sacrifício de Cristo, e assim como no Antigo Testamento o pecado era imputado, né? Como que a gente olha para o sacrifício de Cristo e entende também que os nossos pecados foram tomados sobre ele, né? Ele levou tudo aquilo que cabia a nós, né? A cruz, ela revela a gravidade do nosso pecado. Eu penso que a cruz, ela foi um momento na história no qual uma harmonia perfeita, trinitária, ela foi rompida. Pai, Filho e Espírito Santo viviam desde a eternidade, desde os tempos eternos, em perfeita harmonia. Mas no momento em que Cristo está ali carregando os nossos pecados, no momento em que ele está ali pagando o preço pelos nossos pecados, Deus Pai não apenas o abandona no sentido de um afeto, no sentido de graça, mas naquele momento o amor de Deus, ou o olhar carinhoso de Deus, afetuoso de Deus, precisa se afastar de Cristo para então golpeá-lo de forma justa por conta dos pecados nossos que estavam sobre ele. Então ali Cristo, ele mais do que experimentar na carne dele toda a violência, toda a crueldade humana, o pior de tudo foi o golpe que ele sofreu na própria alma, que era o próprio Deus Pai castigando ele, ou seja, ele carregando a pena do pecado de todos os eleitos de Deus, experimentando o inferno potencializado, sabe, a um grau incalculável por conta dos nossos pecados. A cruz, ela revela a gravidade do nosso pecado e o tanto que o Salvador sofreu por causa disso. Assim, ela revela também o tamanho do amor de Deus. Ela revela o tamanho do amor de Deus. Porque antes mesmo desse sacrifício ser feito, nós temos o relato de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, comunicando a intensidade, que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a cruz, ela também, ao mesmo tempo em que ela comunica a gravidade do nosso pecado, ela também traduz, ela comunica o tamanho, a dimensão do amor de Deus e da graça de Deus por nós pecadores. Isso é muito bonito, isso
Tem um professor Uhum. que ele disse recentemente que dentre as nossas motivações, aquilo que pode nos mover a servir a Deus, a amar a Deus ou a responder a Deus, não há nada mais justo, necessário do que nós compreendermos o amor dele por nós. E então, à medida em que nós compreendemos o amor dele, a dimensão do amor dele, nós respondemos, Exato. como se o amor dele fosse justamente essa força Aham. propulsora, catalisadora do nosso amor por ele, porque ele nos amou primeiro. Então ali a gente tem um quadro na cruz não apenas da crueldade ou da gravidade do nosso pecado, mas nós temos também um quadro muito mais belo da dimensão do tamanho do amor de Deus e o que ele estava fazendo ali para nos salvar da nossa própria corrupção, da nossa própria condenação por causa do pecado. Eu acho interessante, Victor, esse símbolo, né, da cruz como uma imagem de fato de esperança, e a gente fazer tudo isso sem lembrar da Páscoa em memória de Cristo, né? E quando a gente fala sobre esse assunto, a gente, claro, cita a morte de Jesus, mas também a sua ressurreição. E eu queria que a gente falasse um pouco quão importante é esse aspecto da ressurreição, pensando no ministério de Cristo, naquilo que ele falou, que viria a acontecer de fato. E até pensar, será que a gente estaria celebrando a Páscoa se Jesus não tivesse ressuscitado, né? Exatamente, obviamente a celebração da Páscoa ela só faz sentido Uhum. porque assim como Cristo havia predito e os profetas também, ao terceiro dia o sepulcro foi aberto de dentro para fora. Assim como Cristo havia predito, ele ressuscitou no terceiro dia. Então ali essa vitória de Cristo sobre a morte, ela traz algumas evidências. Primeiro, evidencia que o sacrifício dele foi aceito. Ele morreu, sim, carregando os nossos pecados. Mas o fato dele ser santo, dele ser justo, dele ser puro, fez com que a morte não pudesse retê-lo. E então ele ressuscita. Então apenas ele poderia realizar esse sacrifício. Apenas ele poderia morrer e ressuscitar, a ponto do apóstolo Paulo declarar que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então a ressurreição de Cristo, ela é justamente aquilo que chancela, que confirma toda a palavra de Deus, toda a palavra de Cristo, tudo que nós esperamos, porque a nossa fé também ela é fundamentada numa esperança de ressurreição. E a partir daquele dia, é dito que Cristo foi o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou para sempre. Mas, por conta da ressurreição dele, nós temos garantias de que nós vamos ressuscitar. Um dos meus textos favoritos da Bíblia é o texto dos discípulos no caminho de Emaús, que justamente ele traz algumas mensagens muito preciosas a respeito daquilo que a ressurreição representa, ou alguns efeitos muito práticos dela, né? A ressurreição de Cristo, ela reafirma as Escrituras, por exemplo. Ela confirma as Escrituras, aquilo que Deus já havia manifestado, revelado, declarado no Antigo Testamento, e o próprio Cristo também aos seus discípulos. Ela reafirma as Escrituras, ou seja, as Escrituras que nós cremos, elas são confiáveis, elas são verossímeis, elas são verificáveis por conta da ressurreição de Cristo. Mas também existem outras realidades que a gente pode destacar, inclusive muitas vezes a nossa própria incredulidade. Sim, exatamente. Porque Jesus passou um tempo com aqueles discípulos, falando que ele morreria, falando que ele ressuscitaria mais de uma vez. E aqueles homens foram incrédulos ao limite para acreditar, para confiar que aquilo que Jesus havia falado realmente havia se cumprido. Mas, ao mesmo tempo, olhando para esse texto dos discípulos do caminho de Emaús, é muito interessante mostrar como o fato da ressurreição de Cristo, ela também vem para reavivar a nossa fé e a nossa esperança. Quando aqueles discípulos, então, incrédulos, muitas vezes nós somos como que incrédulos passivos, né? Ou seja, nós temos algum nível de compreensão, mas essa compreensão, ela não tem efeito prático na nossa vida. A gente vive como se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, né? Exatamente. Então, não, a ressurreição de Cristo ela vem justamente para reavivar a fé daqueles discípulos
que estavam no caminho já desertando do discipulado. E uma última lição que esse texto me ensina é que a ressurreição de Cristo, ela também nos recoloca na missão. Ela mostra que o plano da redenção está assim a todo vapor, o plano está em curso. Tenho dito que no final do dia, no final daquele dia, o que nós podemos resumir, Jesus está vivo, está reinando sobre o universo, os inimigos estão debaixo dos seus pés, derrotados, o povo dele está são e salvo e está em missão. E aí a história toda, ela segue os trilhos da redenção, ela segue no caminho que Deus havia predito. Então a Páscoa é esse momento de nós termos a nossa fé, a nossa esperança renovada de que a palavra de Deus se cumpre, de que os nossos pecados em Cristo são perdoados. Exato. E Deus então nos concede uma esperança de uma vida plena, de uma vida eterna. E que o projeto do próprio reino de Deus, que há de ser consumado no retorno desse Cristo ressurreto, ele tá a todo vapor, ele continua aí para nós crermos nele. Então há uma soma de fatores aí que a Páscoa vem para fazer a diferença na nossa vida. Eu fico pensando, Vitor, às vezes a gente poderia, né, e precisaria, na verdade, passar talvez por esse caminho de Emaús, né, ser lembrados pelo próprio Cristo daquilo que ele falou, daquilo que ele sofreu e daquilo que significou de fato tudo aquilo que aconteceu, né? E talvez pensando um pouco na nossa vida prática, o que a Páscoa ela muda na realidade daquele que crê de fato em Cristo? O que significa, né, agora para o cristão? Ele pode viver de uma maneira liberta, né, do pecado? Como que isso impacta também a nossa luta contra o pecado? Uma esperança também futura? O que a Páscoa impacta na nossa vida no presente, né, no agora? Pô, André, eu acho que você resumiu muita coisa. Porque, assim, ao mesmo tempo em que a Páscoa ela traz a mensagem de libertação, nós não somos mais escravos do pecado, ou seja, há uma nova liberdade para todo aquele que crê em Cristo, para que viva em Cristo, renunciando ao pecado não mais como um escravo dele. A Páscoa também ela representa uma novidade de vida, uma ressurreição espiritual para todos aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Então, nós podemos nos ver como pessoas realmente vivas, ressuscitadas espiritualmente, trazendo implicações para a nossa vida, mostrando que agora a nossa vida tem um novo rumo, ela tem uma nova dinâmica, ela tem uma nova lição, ela tem um novo propósito, exatamente. Exato. Então a Páscoa, ela também vem trazer essa nova realidade, uma realidade que vem para nos libertar do cativeiro da culpa, de um desespero de não saber o que vai ser da minha vida. Não, o que vai ser da minha vida já foi definido por Cristo. O meu pecado, passado, presente e futuro, está pago. O texto vai dizer que Jesus na cruz ele riscou o escrito de dívida que constava contra nós, que nos era prejudicial, encravou na cruz, despojando os principados, ou seja, tirando toda a autoridade daqueles que nos acusariam diante de Deus. Ou seja, agora, diante de Deus, Cristo, como o sumo sacerdote, ele nos apresenta santificados, purificados, justificados diante de Deus Pai. Páscoa simboliza esse momento em que nós podemos, por meio de Cristo, também ter comunhão com Deus. Saber que Deus olha para nós, não virando o rosto, não buscando nos castigar, mas Ele olha para nos resgatar. Então a Páscoa, ela, em seus muitos significados, seus múltiplos significados, ela também traz essa realidade. Traz para nós também a esperança. Cristo venceu a morte, ele ressuscitou. A morte não tem a última palavra. Nós vivemos em tempos nos quais as pessoas, e eu acho que, verdade, em todos os momentos da história, as pessoas nunca quiseram morrer, sempre tiveram muito medo da morte. Olhavam pro agora, né, querendo viver o máximo, aproveitar. A vida, viva o momento, né, aquela ideia meio estoica, né, meio... só que hoje não, hoje nós temos uma nova realidade, nós temos uma perspectiva eterna, sabendo que a nossa vida não se limita
a essa realidade. Muito mais do que isso, nós entendemos que quando nós morremos aqui, a nossa alma vai a Deus e aguardando o dia do retorno de Cristo, onde haverá uma grande ressurreição, inclusive de carne e osso, Exato. num corpo aperfeiçoado em santidade, sem mais as limitações que o pecado e o mal nos impuseram nessa primeira realidade aqui. Celebrando as bodas do Cordeiro também. O reino de Deus sendo estabelecido, né, Exato. a consumação, né, final, a vitória do povo de Deus, toda essa realidade ela é descortinada, né, a partir da ressurreição de Cristo. E é interessante observar isso, inclusive, no relato de João, no livro de Apocalipse, porque toda a revelação que ele tem, ela começa com Cristo justamente reafirmando: eu sou aquele que estive morto, mas agora eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, a ressurreição de Cristo justamente outorgou para ele essa autoridade para que então agora ele subisse ao céu, ele reinasse sobre toda a existência e governasse o mundo, toda a história da forma plena como Deus havia estabelecido. E, Vitor, a gente comentou aqui durante todo o episódio sobre as verdades profundas, né, do significado da Páscoa. Só que lá no início eu até brinquei, né, na questão de a gente chegar no mercado, ver vários ovos de Páscoa, e a gente vive num mundo, querendo ou não, onde a questão comercial está muito forte, né, a nossa cultura traz esse lado. Então, como que a gente pode, hoje, né, celebrando a Páscoa, daqui a pouquinho, ter esse equilíbrio na tradição cultural e na verdade bíblica? Talvez até pensando nos pais, né, na questão do coelhinho da Páscoa, enfim. Como que eles podem ensinar para os filhos o verdadeiro significado da Páscoa, né? Qual é o limite saudável, vamos dizer assim, de fazer todas essas coisas, aproveitar o chocolate, mas também lembrar do sacrifício de Cristo? Eu substituiria o cordeiro, o coelho pelo cordeiro. Eu acho que esse é um bom caminho para desde já você conseguir, você se esforçar para imprimir no coração da criança uma verdade bíblica, a palavra de Deus. Eu acho que esse seria um começo. Assim. A gente troca o coelho pelo cordeiro, apontando para o verdadeiro significado. Exato. Exatamente. Essa é uma sugestão, né? Tive um professor que na igreja dele eles faziam algo muito interessante. Na Páscoa, eles tinham um almoço comunitário em que eles comiam cordeiro. Que legal. Eu achei isso interessante. É um símbolo muito interessante que nos faz lembrar, que nos faz reviver essa história que nós não vivemos lá no passado, mas que nós podemos, de alguma forma, hoje experimentar, como se estivéssemos lá, como se fôssemos esse povo recém-liberto do cativeiro, não apenas do Egito, mas da própria morte, da condenação, do inferno, agora nesse novo êxodo que Cristo conduz a sua igreja, o seu povo, né, o seu novo Israel da aliança. Exato. Acho que, pensando num sentido geral, claro, comemorar essa data. Não tem problema, né, comer chocolate. Não. Mas com moderação, né? Exato. Também não pode cometer o pecado da gula, né? Mas sempre lembrando, de fato, como a gente comentou lá no Natal, é um momento propício, onde as famílias vão se reunir. E muito provavelmente famílias que não professam todos a mesma fé em Cristo. Então é um ótimo momento para você ali parar, falar do plano da salvação, por que Cristo veio, por que ele ressuscitou, toda essa importância, e apontar para esse verdadeiro significado da Páscoa. Com certeza, e é uma responsabilidade dos pais para com os filhos, na mesa do jantar, lembrar do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, lembrar do Salvador, lembrar do Cristo que venceu a morte, que ressuscitou, que está vivo, que está presente. E é importante que cada lar, cada mesa, ela de alguma forma represente esse momento de ser, esse momento de aliança, que os nossos irmãos, pais, homens, tragam sobre si essa responsabilidade de conduzir as suas famílias aos pés de Cristo, aos pés da cruz. E agora, caminhando para o final, olhando para esse panorama geral de todo esse significado, simbologia bíblica sobre a Páscoa, como que a gente pode responder, então, Vitor, a essa mensagem da Páscoa, esse verdadeiro significado, né?
talvez pensando a uma pessoa que nunca ouviu sobre isso, como que ela pode responder então, né? A nossa Essa mensagem. resposta mais, talvez natural, instintiva e necessária é amar esse Deus que Perfeito. nos amou primeiro. Quando nós somos confrontados, e Paulo utiliza uma linguagem muito interessante, constrangidos pelo amor de Cristo, pelo que ele fez por nós, pelo tanto que ele renunciou, pelo tanto que ele sofreu e por tudo que ele Sim. conquistou por nós, movido por um propósito de amor, isso quase que indiretamente, ou diretamente, melhor dizendo, bate como uma flecha em um coração Exato. que responde que tem que transbordar esse amor. Uhum. Então, nós amamos a Deus. A primeira resposta é a resposta de amor. A partir daí, nós respondemos com fidelidade, nós respondemos com fé, nós respondemos com missão, nós respondemos com aquilo que os discípulos foram chamados para fazer, justamente testemunhar. Ou seja, testemunha é aquele que fala aquilo que ele sabe, aquilo que ele viu. Então, nós amamos a Cristo porque ele nos amou e respondemos a ele à medida a que nós somos mais confrontados e constrangidos pelo amor dele. Perfeito. É isso, Vitor. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, por ter topado nessa missão de falar sobre esse tema tão importante. Assim como no Natal foi uma bênção para as pessoas que escutaram, certamente esse episódio também foi. Para mim, escutando essas mensagens, espero que o Senhor também leve essas mensagens para outros lares para que sejamos relembrados, né, da importância da Páscoa, do nosso papel como cristãos de responder a essa mensagem, de responder a esse Deus que nos amou primeiro. Então, obrigado, né, mais uma vez, Vitor. O prazer é todo meu, a alegria é toda minha, e que realmente os nossos lares possam ser cheios da verdadeira mensagem da Páscoa, e que cada lar seja essa pequena embaixada desse reino de Deus, onde Deus está ali abençoando, onde Deus está ali fortalecendo a nossa fé, a nossa vida. É um momento muito propício para nós trazermos a memória, para nós aquecermos o nosso próprio coração, mas também da igreja do Senhor, da nossa casa, e de todos os lugares onde quer que estejamos, sendo como aqueles discípulos, né, que viam os seus corações sendo inflamados e agora então partindo em missão, partindo para viver a realidade do Cristo ressurreto. Amém. Que Deus nos capacite a viver e cumprir esse chamado. Obrigado, pessoal, você que acompanhou aqui até o final. Espero que vocês também, assim como eu, tenham gostado do episódio. E mais uma vez agradeço, Vitor, a participação. Também queria falar para vocês seguirem a nossa página no YouTube, se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar também o nosso Instagram, acompanhar também o Instagram do Reverendo Vitor, né? E peço que vocês continuem orando pela gente, orando pelo projeto, por todos esses episódios, todas essas mensagens, para que o Senhor continue nos usando para a honra e glória dele. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, fiquem ligados e até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu.